Bem-vindos à aula de Laser LED e LIP. Inicialmente, definiremos o que é uma radiação visível, ou seja, aquela radiação que nós conseguimos observar. Esse tipo de radiação ele é considerado como uma onda eletromagnética com comprimento entre 400 e 760 nanômetros. Então, a radiação que eu consigo enxergar, ela tem estes comprimentos entre 400 e 760 nanômetros. Quando a gente vai enxergar alguma cor, ela sempre vai estar no padrão RGB, que seriam R de red, que é o vermelho, o G de green, que é o verde, e o B de blue, que é o azul. Então, as inúmeras cores que eu enxergo é uma combinação de três cores básicas, que são o vermelho, verde e azul. E essas cores, elas estão separadas neste comprimento, entre 400 e 700 nanômetros. Então, o violeta, que é uma combinação de cores, vai entre 400 a 450, o azul é entre 400 a 495 e assim por diante. Esses valores de comprimento de onda para cada cor são valores médios. Então, pode ser que em outras tabelas de determinados livros, pode ser que a variação de valor possa acontecer. Mas uma coisa que nunca irá acontecer é que o azul sempre vai ser o menor comprimento de onda em comparação ao verde e ao vermelho. Consequentemente, o vermelho sempre será o maior comprimento de onda. Agora, como que a gente vai aplicar essa radiação visível no meu paciente/cliente? Então, uma das modalidades que eu posso usar é o laser. Então, o que é o laser? O laser é uma abreviação em inglês que significa amplificação da luz por emissão estimulada da radiação. Ou seja, eu aumento a intensidade da luz e eu consigo fazer isso porque eu estimulo essa emissão dessas ondas eletromagnéticas. Então, esse feixe que eu vou introduzir no paciente tem algumas características. Então, esse feixe ele é do tipo lápis, ou seja, ele é um ponto que pode ser utilizado de maneira pulsada ou de maneira focada. O focado aqui significa que se você tiver um tratamento de 1 minuto com laser, 100% do tempo esse laser será emitido. Se for pulsado, menos que 100% do tempo eu vou utilizar a emissão de radiação. Esse laser, o feixe, ele tem monocromaticidade. O que isso significa? Ele só tem uma cor, ou seja, um comprimento de onda. Então, quando eu pego um laser, ele pode ser vermelho, ele pode ser azul, ele pode ser verde. E além disso, ele só vai ter um comprimento de onda. Então ele é bem determinado. Além disso, todo laser tem coerência. O que significa coerência? Fase. Ou seja, todo feixe de luz está sincronizado. E além disso, o feixe ele está
colimado, ou seja, ele está concentrado. Como que eu consigo todas essas características do laser? É porque o laser é produzido por uma cavidade óptica, ou seja, uma região que trabalha com luz. E todas essas luzes que são produzidas, elas são produzidas e são submetidas a um efeito que nós chamamos de ressonante. O que isso significa? O laser ele só vai ser liberado no paciente se todas as luzes tiverem a mesma frequência. Porque se elas tiverem a mesma frequência, elas irão potencializar a intensidade. E aí, quando eu potencializo essa intensidade, é que a luz efetivamente sai do equipamento e é introduzido no paciente. É claro que esse tempo é muito rápido. A gente não consegue perceber esse intervalo de tempo, mas isso acontece. Um segundo dispositivo também, que utiliza a radiação visível, é o LED. O que significa LED? É um diodo emissor de luz, ou seja, é um equipamento eletrônico, que é um semicondutor, emite luz. E essa luz tem que características? Então ela é também do feixe do tipo lápis, então ela é um ponto, que pode ser utilizada de maneira pulsada ou de maneira focada. O LED também tem uma luz com monocromaticidade, ou seja, é uma cor e um comprimento de onda, mas é diferente em relação à coerência, porque no LED não há coerência, ou seja, não há sincronização, e também não há colimação, ou seja, o feixe ele não é concentrado. Por isso, quando eu comparo um LED azul com um laser azul, a potência do laser ele é muito maior, ou seja, os efeitos por ele promovidos vão ser muito maiores em comparação ao LED. Isso não significa que o laser é melhor que o LED. Depende da finalidade do procedimento. Agora, como que eu obtenho a luz do LED? Por meio do processo de eletroluminescência, ou seja, eu passo uma corrente elétrica no diodo e quando passa essa corrente elétrica, acontece o fenômeno da luminescência, ou seja, produz luz. O terceiro dispositivo, que é o LIP, que significa luz intensa pulsada, nada mais, nada menos, é um dispositivo que usa uma lâmpada de xenônio, que também é chamado de flash lamps. Nessa lâmpada é produzido vários comprimentos de ondas, ou seja, várias cores misturadas, que vão de comprimento de onda entre 400 e 1200 nanômetros. Então, quando eu uso o LIP, eu estou produzindo neste dispositivo luzes que têm comprimento de onda entre 400 a 1200 nanômetros. Ou seja, eu tenho todas as cores dentro desta lâmpada. Essa luz produzida não é coerente e não é colimada. Essa lâmpada a gente pode programar para liberar pulsos simples, ou seja, pulsos únicos. Então, um após o outro. Ou eu posso ter pulsos duplos, liberam duas luzes para um pouquinho. Ou triplos, jogam 3 pulsos de luzes e para um pouquinho. Claro que esse intervalo eu consigo controlar, então ela é de duração variável.
Então o LEEP, ele não funciona em 100% do tempo que você está utilizando. Ele vai utilizar em intervalos menores que 100%. Nesse tipo de dispositivo, gera muito calor. Então, é comum a temperatura aumentar bastante. E isso deve ser, claro, controlado. E aí vem a pergunta: se eu utilizo as flash lamps, os LEEPs, com os comprimentos de 400 a 1200 nanômetros, como que eu seleciono indicações diferentes com a mesma lâmpada, ou seja, com o mesmo dispositivo? Para isso, eu uso um instrumento chamado filtro, que também é chamado de cutoffs ou cutoffs. Então, dependendo do filtro que eu utilizo, eu vou ter uma indicação diferente. Então, alguns exemplos de filtros. Então, filtro de 640 nanômetros. Então, eu uso o filtro na frente do feixe. Então, existe já um espaço para colocar esses filtros. E essa indicação será, por exemplo, de remoção de pelos. Posso usar um filtro de 530 nanômetros, né, com uma indicação de telangiectasias. Então, esse filtro é específico para esta indicação. Ou eu posso usar um filtro de 480 nanômetros para fazer com que aquela pele seja rejuvenescida, né, ou até mesmo contra melasmas. Esses filtros são alguns exemplos, é claro, existem outros, dependendo das suas indicações, mas esses filtros servem justamente para selecionar o comprimento de onda que você vai introduzir no seu paciente. Então lembre-se, o LEEP ele funciona de 400 a 1200 nanômetros. Os filtros vão selecionar uma parte para introduzir neste paciente. Se vocês tiverem quaisquer dúvidas a respeito destes conceitos, entre em contato com o professor.